Vamos lá então, pessoal. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar a parte final a respeito de matemática financeira. Na nossa última videoaula, nós falamos um pouco a respeito de juros compostos, de como que funciona a ideia dos juros compostos, como que a gente consegue aplicar a taxa de porcentagem em cima de juros compostos. Eu falei para vocês que a ideia dessa parte de juros é poder trabalhar justamente a parte específica da matemática financeira, onde a gente pode perceber basicamente como que comporta o crescimento dos juros em cima de um valor inicial, em cima de uma quantia inicial. Coloquei algumas aplicações interessantes, que era, por exemplo, você poder entender como que funciona o rendimento caso você queira aplicar um dinheiro a uma taxa de juros simples, ou até mesmo como funciona uma dívida, como funciona a ideia da dívida, de uma dívida, um empréstimo, por exemplo, caso isso seja feito a juros simples, tá bom? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a parte final dessa matemática financeira, que é justamente poder entender um outro tipo de juros, que é o que nós chamamos de juros compostos. Poder entender qual que é a diferença de um juros simples para juros compostos. Quando a gente perceber essa análise, nós vamos começar a entender também qual seria, por exemplo, a melhor aplicação em relação à modalidade de juros, né? Se são juros simples ou se são juros compostos. E aí a gente pode perceber isso a curto prazo e a longo prazo. Perceber qual rende mais. Vamos pensar o seguinte: se você está com dinheiro economizado, você quer aplicar num processo de rendimento, dependendo do tempo que você queira aplicar, você pode estar escolhendo uma taxa de juros adequada para poder estar fazendo a aplicação desse dinheiro, podendo pegar os rendimentos depois de um certo tempo. Vamos ver primeiro qual que é a diferença e como que está a diferença nessa ideia de juros compostos no caso, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Vou jogar nossa tela de escrita, nossa tela de anotação, para que a gente possa entender como que funciona essa ideia dos juros compostos. Vamos lá então? Quando a gente fala de juros compostos, quando a gente trabalha a ideia de juros compostos, você precisa entender que a ideia de juros compostos é aquele famoso juros sobre juros. Então a taxa de juros ela vai incidindo em cima de outra taxa de juros. Quando a gente pega, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito, se você pega a sua fatura de cartão de crédito, você vai lá no aplicativo, baixa a fatura, você vai ler que a ideia da cobrança dos juros quando você atrasa o pagamento de uma conta, ela obedece uma lógica, uma parte dela, tá? Obedece uma dinâmica de juros compostos. A cada dia em atraso da sua conta, vai sendo aplicada uma taxa de juros em cima do saldo devedor. Lógico, por que eu falei uma parte? Porque essa mesma conta, a maior parte dos bancos, das financiadoras, elas fazem, além de uns juros compostos, ela também faz uma ideia de um juros fixo, que é cobrar uma taxa fixa em relação a uma possível dívida. Então a gente tem duas possibilidades de trabalhar juros. Os juros compostos, a palavra-chave que a gente pode entender para você definir como funciona essa dinâmica é aqueles juros sobre juros. Enquanto os juros simples, que foram os juros que nós vimos na semana passada, nós temos uma mesma taxa, uma taxa constante, para juros compostos essa taxa é variável. Quer um exemplo disso? Olha só, se você pega uma determinada quantia, um determinado capital inicial aplicado a juros simples, a cada prazo, a cada tempo que passa, né, na minha ideia da taxa de juros, o valor é o mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar por alto, um exemplo bem hipotético. Se a gente pega uma taxa de juros simples e aí observa que na taxa de juros simples os juros rendem a cada mês, por exemplo, uma quantia de R$ 10, isso significa que durante todo o processo, todo o tempo, sempre serão os mesmos R$ 10. Sempre os mesmos R$ 10. Podem passar 10, 15, 20, 30 meses. Sempre os R$ 10 para cada mês. Isso é uma taxa de juros simples. Agora, quando a gente fala de juros compostos, essa taxa é variável. A cada mês é uns juros diferentes, é uma quantia diferente. Então a gente pode dizer o seguinte, que essa mesma quantia
uma mesma quantia qualquer, a uma taxa de juros compostos, ela, no primeiro mês de juros, ela pode ter sido cobrado R$ 2, no segundo mês já foi R$ 2,30, no terceiro mês R$ 2,52, e a cada mês que passa vai sendo uma taxa de juros diferentes. Essa é a diferença quando a gente compara juros simples com juros compostos. Juros simples, a taxa de juros ela é constante, é a mesma. Mas para juros compostos, essa taxa é variável. A cada tempo que passa, a cada ciclo do tempo que passa, nós temos um valor diferente para essa taxa de juros. Matematicamente falando, como é que nós vamos determinar o cálculo matemático, como que a gente determina a quantidade de juros para uma determinada aplicação? A gente pode encontrar da seguinte forma, ó. Matematicamente, a quantidade de juros, vamos definir aqui rapidinho, a quantidade de juros ela é igual ao capital inicial que multiplica, ela é igual ao capital inicial que multiplica 1 mais i, 1 mais i elevado, 1 mais i elevado a t. É assim que a gente trabalha. Vamos dando nome aos bois aqui, rapidão. Esse J são os nossos juros, tá bom? É o valor de juros que está sendo aplicado. O C nós vamos manter como o capital inicial, a quantia inicial que está sendo usada nessa taxa de juros. Bacana. O I como a taxa de juros. Taxa de juros. Vale lembrar agora, olha, que essa taxa de juros, vou até colocar de outra cor aqui, você vai ter que ficar bem atento nisso. Essa taxa de juros, quando a gente for jogar na conta, você tem que tirar a porcentagem, sem porcentagem. Tá bom? Você precisa tirar o valor da porcentagem para poder fazer essa conta. E por último, o T. E esse T, bem intuitivo, significa o tempo. Em quanto tempo será aplicado isso daqui? Qual vai ser o tempo que vai ser determinado disso daqui? Bacana? Jogando isso na conta, não tem erro de como a gente pode trabalhar essa nossa dinâmica aqui em relação à taxa de juros compostos, tá? O que a gente precisa fazer agora é apenas uma comparação, poder comparar qual rendimento é melhor, uma taxa de juros simples ou uma taxa de juros compostos, ou numa dívida, por exemplo, qual dívida você vai pagar menos ao final. Você está pensando em fazer um empréstimo, às vezes a situação apertou, você está pensando em fazer um empréstimo aí, e aí você está indeciso. O banco tem dois bancos te oferecendo dois empréstimos, um a juros simples, outro a juros compostos. Como é que eu vou poder definir qual instituição, qual é o melhor caminho para eu poder verificar isso? Para a gente poder decidir, a melhor dinâmica é comparar a quantidade de juros em relação ao tempo. Vem aqui comigo, ó. Vamos colocar um último tópico aqui. E no nosso último tópico, vamos colocar aqui só como uma parte final, que é comparando. Vamos chamar dessa parte aqui, ó, comparando os juros simples, que nós vimos na nossa última aula, e esses juros compostos que nós estamos vendo na nossa aula de hoje. Como é que vai ficar a comparação? A comparação entre esses dois tipos de juros. Se a gente monta um gráfico, se a gente pega como referência um gráfico para poder trabalhar essas duas taxas de juros, vamos colocar aqui, ó,
Vou montar um pequeno gráfico aqui para a gente poder entender como que é a comparação desses dois tipos de juros. Se a gente monta um pequeno gráfico aqui, deixa eu trabalhar aqui, ó. Vamos analisar desse jeito aqui. E aí nesse gráfico eu comparo a quantidade de juros em relação ao tempo. Nós podemos comparar da seguinte forma. Juros simples, eu acabei de falar para vocês que é uma quantidade de juros constante. Então eu vou simbolizar o juros simples por essa curva aqui, um pouquinho laranja. E aí a minha taxa de juros simples, ela sempre vai funcionar numa taxa constante. Então vou pensar desse jeitinho aqui, ó. Pensar dessa formazinha aqui. Bacana? Então isso daqui seriam juros simples. Quando eu comparo a taxa de juros simples com uma taxa de juros compostos, eu vou observar que a taxa de juro composto, ela vai ficar nessa dinâmica aqui, ó. Deixa eu ver se dá para a gente formar uma pequena curvinha aqui, para a gente adequar. Numa taxa de juros compostos, ela começa, lógico, em zero. E à medida que o tempo vai passando, ela passa a aumentar. Então vamos colocar aqui, ó, que nós passamos a ter uns juros compostos aqui. Tá aqui. O que você precisa entender? Que tudo depende do tempo em que a quantia inicial, em que o capital inicial, ele vai ficar em relação à minha taxa de juros. Juros compostos a curto prazo são sempre taxas de juros menores, tá? Agora, a longo prazo, quando é um tempo muito grande, um tempo de aplicação muito maior, juros compostos passam a ser muito maiores do que juros simples. Então, para você entender essa diferença, a gente pode entender o seguinte, vamos trabalhar com duas ideias. A primeira ideia, vamos pensar num possível resgate. Você está pensando em investir o seu dinheiro, bacana? Se você está pensando em investir o seu dinheiro, a primeira coisa que você precisa decidir é se o seu investimento é a curto prazo ou se é a longo prazo. Porque se for a curto prazo, em todo o processo a curto prazo, a taxa de juros é sempre maior quando são juros simples, já que é uma taxa de juros constante. Agora, se o seu pensamento é um investimento a longo prazo, para você resgatar daqui a muito tempo, a melhor opção é uma taxa de juros compostos. Porque a longo prazo, os juros compostos sempre são maiores do que juros simples. Agora, olha como tudo é interpretativo. Se a gente pensa numa dívida, você está pensando aí em parcelar a sua dívida, você tem alguma dívida, você está precisando fazer um parcelamento, ou se você está precisando aí poder pedir um empréstimo, a situação apertou, o trabalho ficou ruim, rendimento caiu, você está pensando em fazer um empréstimo. Se você pensa em pagar o seu empréstimo a curto prazo, uma dívida com juros compostos, ela é melhor, porque juro composto a curto prazo é sempre mais baixo. Agora, a longo prazo, uma dívida com juros compostos, você vai acabar devendo menos, porque a longo prazo, juros simples é sempre mais baixo do que juros compostos. Então, a longo prazo, seria mais interessante você assumir uma dívida numa taxa de juros simples. Então, com isso, a gente consegue fazer a comparação desses dois processos envolvendo juros. Bacana? E aí a gente entende como que funciona o básico mesmo do que a gente conhece como matemática financeira. Beleza, pessoal?